Olá, bem-vindos a mais um chat ao vivo do G1, hoje para falar sobre a reforma da Previdência. Se você tem uma dúvida sobre esse assunto, aproveita e manda a sua pergunta para a gente, porque hoje está aqui conosco o Daniel Pulino. Ele é especialista em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Obrigada, Daniel, pela presença. Obrigado, eu que agradeço. E se você é professor, trabalhador autônomo, trabalhador rural, enfim, e tem uma dúvida sobre esse assunto, aproveita e manda a sua pergunta, porque a gente vai esclarecer agora aqui, né? A reforma da Previdência foi anunciada essa semana, o governo enviou ao Congresso a proposta e isso gerou muitas dúvidas, né, dos internautas. Daniel, então, para começar, a gente pode definir, afinal, o que é a reforma da Previdência e como que ela afeta a vida do brasileiro? Tá legal. Bom, a reforma da Previdência ela foi enviada, é um projeto, na verdade, que foi enviado pelo presidente da República, pelo Poder Executivo, e que precisa de aprovação dos deputados, dos senadores, do Poder Legislativo para que comece a valer. Então ele é chamado de reforma porque ele altera várias regras que estão na Constituição e dizem respeito à aposentadoria de todos os trabalhadores brasileiros. Porque o projeto ele alcança tanto a previdência dos servidores públicos, da União, dos Estados, de qualquer um dos poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, e também os trabalhadores da iniciativa privada que se vinculam ao INSS. Tá. E quem está prestes a se aposentar agora precisa se preocupar nesse momento? Porque a proposta não está em vigor, né? Sim, ela não está em vigor, ela precisa ser aprovada. É um projeto ainda, ela seguramente vai ser discutida, vai ser debatida no Parlamento, né, na Câmara, depois no Senado, e aí é que ela começa a valer. Quando ela for aprovada pelo Legislativo, o que deve acontecer, a estimativa do governo é que isso seja feito ainda no primeiro semestre de 2017, portanto teria aí 6 meses. Na melhor das hipóteses, aí é que começaria a valer de acordo com o que fosse aprovado, o que não significa também que vai ser aprovado integralmente esse texto que está aqui. Né? Lá no Congresso, a votação é feita em separado, cada artigo, cada um gera uma discussão, um vai atingir servidor público, um vai atingir professor, um vai atingir militar, outro vai atingir juiz e tal. Então todas essas forças se movimentam dentro do Legislativo para discutir os seus interesses. Tá, Daniel, mas quais são as mudanças mais importantes dessa reforma? Então, existem várias mudanças alcançando todos os trabalhadores brasileiros. Eu até fiz uma anotação aqui, se me permite. As principais mudanças, assim, pontualmente, quem atinge quem tem, em geral, mais de 50 anos, menos de 50 anos se for homem e menos de 45 anos se for mulher, já pegaria pelo projeto, repito, né, precisa ser aprovado desse jeito, mas pelo projeto pegaria já as regras novas. E aí, quais as principais mudanças? Uma delas é muito importante, muito emblemática, o governo já vinha falando dela há muito tempo, há mais de 6 meses, que é colocar uma idade mínima de 65 anos, que é única para todos os trabalhadores, quer dizer, para trabalhadores urbanos e rurais, para homens e mulheres, para professores, servidores públicos também. Todas essas pessoas tinham idades diferentes. Mulher se aposentava 5 anos antes do que o homem, rural 5 anos antes, professor 5 anos antes e assim por diante. Agora, pelo projeto, se ele for aprovado, todos passam a ter uma idade mínima de 65 anos. E também se aumenta o tempo de contribuição que é necessário para se aposentar, que hoje é mínimo de 15 anos, 180 meses, que dá 15 anos, passa a ser de pelo menos 25 anos para se aposentar. Então essa é um dos principais pontos da reforma. Existem outros, mas esse é um dos principais. Então não adianta ter atingido 65 anos se a pessoa não contribuiu por pelo menos 25, é isso? Exatamente. Isso sempre foi assim na Previdência. Precisa de um mínimo de tempo de contribuição. Não adianta cantar parabéns lá, soprar a velhinha do bolo com 65 anos e correr para o INSS. Não, precisa ter um tempo mínimo de contribuições antes, porque a Previdência é um seguro. O sujeito tem que pagar um pouquinho para ter direito à proteção. Tá certo. E quem já atingiu o tempo para se aposentar agora, ele vai ser afetado por essa mudança? Não, o governo tem falado que preservou o direito adquirido, mas ele nem poderia fazer diferente. Seria absolutamente inconstitucional, a Constituição é muito clara em dizer que quem já está aposentado ou quem não está aposentado, mas já tem todos os requisitos para pedir o benefício e não decidiu por alguma razão não pedir, esse tem direito adquirido. Um direito adquirido cristalino, que ninguém pode tocar. Ele sempre tem direito a se aposentar por essas regras de hoje, mesmo que ele peça daqui a 1 ano, 2 anos. Isso é intocável. Perfeito. Então a gente vai para as perguntas dos internautas agora. A gente já tem uma aqui. Vamos falar agora sobre os mais jovens, né? Como eles vão ser afetados. A gente tem a pergunta do Fernando, que é a seguinte. Ele tem 30 anos e 11 anos de contribuição. Com a nova regra, ele quer saber a previsão de quando ele vai se aposentar.
Dá para saber? Dá para saber. Se o projeto for aprovado, a situação do Fernando não é muito boa. Por quê? Porque ele tem menos de 50 anos sendo homem, ele já cai na regra nova. E a regra nova é essa que impõe uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos. E é importante dizer isso, pelo projeto acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. O que é isso? O sujeito se aposentava ao reunir algum período de tempo de contribuições, que é ainda o que vale hoje, 35 anos para homem e 30 anos para mulher, independentemente da idade. Agora não vale mais isso, ele precisa ter 65 anos de idade. Então é o caso deste nosso internauta. Ele tem 30 anos, portanto está abaixo dos 50 que são exigidos para homem, já cai na regra nova, vai ter que trabalhar seguramente até os 65 anos de idade para se aposentar. Isso por causa da regra de transição, né? Que foi... Então, ele não pega a regra de transição, porque a regra de transição, Thaís, ela é feita justamente para quem tem mais de 50 anos sendo homem e mais de 45 se for mulher. O que é a regra de transição? A regra de transição é como se fosse uma regra um pouquinho mais suave, um pouquinho menos pior, digamos assim, do que a regra nova. Tá. Como se, em respeito ao tempo que o sujeito já tem no sistema, houvesse uma regra de transição que preservasse um pouco o que era a regra antiga, com um acréscimo, que no caso é um pedágio de contribuição adicional para a regra nova. Quem tem menos de 50 anos sendo homem ou menos de 45 sendo mulher, pode ser servidor, professor, seja o que for, não pega a regra de transição, cai direto na regra nova, que é de 65 anos. É bem mais exigente do que hoje em dia. Tá. Aproveitando esse assunto, a gente tem uma pergunta do Santos, que envolve a regra de transição, que é a seguinte: a mulher dele tem 17 anos de contribuição pela Previdência, mas tem 58 anos de idade. Ela pretendia se aposentar por idade aos 60 anos. E o que muda para ela com essa reforma? Para ela, veja, pela regra atual, ela com 58 anos de idade, tendo 17 de contribuição, ela já caminha para conseguir uma aposentadoria por idade, que para a mulher hoje, na regra que vale hoje de manhã, é aos 60 anos, desde que ela tenha pelo menos 15 anos de contribuição, 180 meses. Então ela caminharia para isso. Sendo aprovada esta proposta, a regra de transição para ela vai ser cumprir esses 60 anos e pagar um pedágio, quer dizer, tem um tempo de contribuição adicional que equivale a metade, a 50% do tempo que falta no dia que aprovar esse projeto para ela completar 60 anos. Então vamos dizer que aprovasse hoje, faltam 2 anos. Então ela precisaria contribuir 2 anos e mais um pedágio de metade desse tempo, ou seja, mais um ano, 3 anos. Então ela precisaria pagar um pedágio de 1 ano a mais do que ela tinha imaginado antes de valer essa regra. Tudo isso se fosse aprovada hoje essa proposta. Entendi. Agora, uma pergunta do Bruno, que a gente tem aqui sobre o cálculo do benefício, né? Ele quer saber como vai ser feito o cálculo do valor da aposentadoria, né? Essa regra dos 80% maiores salários de contribuição continua valendo ou vai ser usada uma média simples de todos os salários? Continua valendo, porque existem 2 coisas para calcular benefício. Uma que a gente pode chamar de base do cálculo, quer dizer, qual é a média que se considera, ela não é alterada para o INSS. E a alíquota, o percentual que se aplica. Aí sim houve uma alteração, pelo que está no projeto, né? Ele precisa ser aprovado, mas aí é uma alteração brusca. O projeto prevê que o sujeito tenha, pelo menos, se ele atingir o direito à aposentadoria, ele parte de um percentual de 51%, mais 1% a cada ano que ele conseguiu provar que trabalhou e contribuiu. Então, isso é bastante diferente do que vale hoje em dia. Hoje o sujeito tendo o direito de se aposentar, em geral, a aposentadoria dele corresponde a 100% da média desses 80% maiores de julho de 94 para cá, corrigidos todos os meses. Esse cálculo tende a reduzir o valor do benefício? Esse novo cálculo? Com certeza. É um cálculo que só vai pagar o benefício cheio, digamos assim, 100% da média, se o sujeito tiver 49 anos de trabalho. Por quê? Porque ele parte de um percentual básico de 51%, e aí para ter 100%, ele precisa ter 49 anos, já que é um ponto percentual a cada ano que ele comprova que trabalhou e contribuiu. Ou seja, só para quem se aprovar desse jeito, só quem tem 49 anos de trabalho vai pegar o benefício cheio com 100% da média. Então, Daniel, me corrige se eu estiver errada, para uma pessoa conseguir se aposentar com 100% do benefício, aos 65 anos ela teria que começar a trabalhar com 16 anos de idade? Exatamente. Eu sou meio ruim de conta, mas é isso. É 49 anos, mais os 16 daria 65. Exatamente. Tá. Veja que é alguma coisa muito drástica, né? O sujeito começar a trabalhar com 16 anos e uma observação, tendo que ter todos os meses comprovados de contribuição, que sem em geral, parar. Sem parar. Quer dizer, não é o percentual, é o perfil da vida do brasileiro. O brasileiro às vezes perde o emprego, se for mulher, pior ainda, se afasta, vai ter filho, muitas vezes resolve, se puder,
ficar em casa ou fica desempregado. Quer dizer, o sujeito às vezes não tem tem uns buracos, digamos assim, ao longo da vida e de forma que esse cálculo fura também. Quer dizer, ele vai ter 70 e tantos anos. Agora você que é servidor público, presta atenção, tem uma pergunta aqui do Márcio, ele quer saber como fica a contribuição do servidor público com essa nova regra e se ele continuará contribuindo sobre o salário integral ou apenas sobre o teto da aposentadoria. Vamos lá. Para os servidores públicos, em princípio, se falou aí que ia ter um aumento de alíquota de 11% para 14%, mas isso não consta do projeto, vai constar possivelmente da lei que vem depois. A gente sempre precisa raciocinar assim, o servidor público que entrar depois da data em que venha eventualmente a ser aprovada essa reforma, ela vai ser uma regra. Aí a regra muda bastante. Por quê? Porque ele vai ter um limite máximo de recebimento de aposentadoria igual ao teto do INSS, que é por volta de R$ 5.200, R$ 5.189. Mesmo que ele ganhe 20 mil, por exemplo, na carreira dele, ele vai ter um limite da Previdência Pública do servidor até esse valor. Se ele quiser ganhar mais do que isso, ele entra num fundo de pensão, numa previdência privada complementar específica dos servidores. É o que já vale na União de 2013 para cá, e em alguns estados, todos os estados do Sudeste, São Paulo, por exemplo, Rio e tal, e alguns outros estados, Rio Grande do Sul, Bahia, onde já funciona esse esquema. Quer dizer, o servidor paga para ter a complementação, mas o valor do benefício dele, que não é pago pelo INSS, mas ele tem o mesmo valor máximo, o teto, do valor do INSS. Acima disso, ele ganha o que ele complementou com as contribuições privadas para o fundo de pensão específico dos servidores. Tá certo. Agora vamos falar sobre os professores. Teve mudança importante também, né, para essa categoria. O Pedro, ele é professor, tem 41 anos de idade e 18 anos de contribuição. Ele gostaria de trabalhar até os 55. Ele quer saber se é possível antecipar a aposentadoria com essa regra nova. Então, para os professores, na verdade também, todas as regras de transição que constam do projeto, mesmo as dos professores, elas partem daquele pressuposto. Para homem tem que ter 50 anos, para mulher 45 anos. Se não tiver isso, se estiver abaixo desse limite, ele pega a regra nova. Então, o plano deste nosso internauta vai ser afetado quanto a isso. Os professores, é importante dizer isso, que já nas reformas passadas, a de 2003, já se tirou, a de 98 na verdade, já se tirou o professor universitário dessa, digamos assim, benesse de se aposentar 5 anos mais cedo. Continuou para o servidor, para o professor de ensino fundamental, médio e infantil. Agora, por esse projeto, mesmo para este professor do ensino fundamental, infantil e médio, é que desaparece a possibilidade de se aposentar 5 anos mais cedo. Então, o professor que não está dentro dessa regra de transição, não atingiu a idade para estar nessa regra, ele vai ter que atender, provavelmente, a idade mínima que vai valer para todo mundo, Exatamente. É isso? Que é 65 pois anos. Ele está numa situação difícil, né? Certo. Agora, tem uma coisa, tem uma transiçãozinha que é o tempo exclusivo de funções de magistério, ele vai poder computar com um adicional. Porque, por exemplo, se o professor se aposenta sendo homem hoje com 30 anos e não com 35, é claro que cada dia trabalhado para um professor vale mais, digamos assim, do que para um trabalhador normal. Então, este tempo o governo reconhece na regra de transição como um adicional, fazendo uma regrinha de 3, que dá um pouquinho mais do que 1. Agora, fora disso, ele vai cair, tendo menos de 50 anos, na regra nova. Entendi, porque o professor ele é enquadrado nessa questão da aposentadoria especial, né, que são profissões aí consideradas mais desgastantes, né, nocivas. A gente vai falar mais sobre isso. Agora tem uma pergunta aqui sobre pensão por morte, que houve uma mudança importante também, né, Daniel? O Flávio, ele quer saber, uma pessoa de 62 anos que recebe pensão por morte do marido desde 2010, poderá acumular pensão e aposentadoria com as novas regras? Essa pessoa contribui há 13 anos. Então, a pensão de fato, Thaís, ela foi bastante atingida também. Agora, se a pessoa já tem direito adquirido, já tem a pensão, já recebe a aposentadoria, essa pessoa não vai ser atingida pelas regras novas. A pessoa que ainda vai ter um desses dois benefícios, a partir deste projeto passa a ser proibido, passa a ser inacumulável o recebimento conjunto de pensão por morte, por exemplo, do marido, da mulher que faleceu antes, e a sua aposentadoria. Então, esse é um dos pontos que atingiu bastante esse benefício, a pensão por morte. Ela foi atingida em outros pontos também. Ela reduz o valor, já não é um valor de 100% do, por exemplo, o viúvo aposentado ganhava R$1.000. Quando ele morre, a viúva passa a ganhar R$1.000 de pensão. Já não vai ser mais assim, vai ser
50% mais 10%, porque é uma pessoa, então vai ser 60% desse valor. Nesse exemplo que eu dei, R$600. Isso daqui para frente. Então atingiu já a pensão aí. E além disso, entre outras coisas, ela passa a ser inacumulável, ou seja, aposentadoria e pensão conjuntamente não vai pagar. Ele vai escolher a maior e o outro benefício fica suspenso. Ah, ele pode escolher então escolhe o a maior. maior. Mas veja, se, por exemplo, ele tem uma pensão de R$1.000 e uma aposentadoria de R$1.500, ele tem pelas regras atuais, R$2.500 de renda, ele vai ter que escolher ficar com a de R$1.500, ou seja, perde bastante da renda familiar nessa situação. Certo. E outra mudança também ainda sobre pensão é que pode ser menor que o valor do salário mínimo? Isso. Na verdade, Thaís, a gente pode até dizer assim, genericamente, que houve uma mudança conceitual e até a explicação do secretário que fez a apresentação do projeto, o Marcelo Caetano, ele fala disso, a pensão é seguro. O que ele quer dizer com isso? Que a pensão é como se fosse uma indenização, não é um direito que o sujeito vai contribuindo e conquistando para se aposentar. O que particularmente eu acho um equívoco pensar dessa forma, mas essa mudança conceitual levou a várias mudanças no projeto. Uma delas, que é importantíssima, essa que você fala, em que a pensão por morte pode ser paga abaixo do valor do salário mínimo. Se a pensão é só uma indenização, ela não precisa substituir a remuneração do segurado, né? Então, porque qual é a ideia de aposentadoria? O sujeito trabalha, quando ele não pode trabalhar mais, ele ganha uma mesada que corresponde ao mínimo sem o qual ninguém consegue viver. Então, por isso é que ela não pode ser inferior ao salário mínimo. Hoje, pela Constituição, ela não pode. Por esse projeto, ela desvincula do salário mínimo. Se pagar menos, e a média vai cair, ela vai poder ser inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque se mudou o conceito, se entende que ela não substitui a remuneração, ela é só uma indenização, só um seguro. É muito discutível isso. Entendi. Né? Mas essa filosofia leva a várias outras alterações. Por exemplo, hoje, se eu tenho 3 filhos e minha mulher falece, eu recebo a pensão por morte e divido eu mais 3 filhos, são 4 pessoas. Se um filho faz 21 anos, a cota que ele recebia acresce a cota dos demais, não se perde. Por esse projeto, se perde. Quando morreu ou perdeu a condição de dependente um dos filhos, passa a levar junto a cota deles. Os outros continuam com as suas cotas, mas ela não reverte ao valor para os demais. Por quê? Porque tudo vai com base nessa mudança de conceito, de filosofia, digamos assim, de se encarar a pensão como um mero seguro nos dizeres do secretário Marcelo Caetano. Entendi, muito bem. E quando você fala de direito adquirido, você se refere às pessoas que já recebem aposentadoria mais pensão, é isso? Isso. Essa seria uma situação que não dá para contestar, que é o direito adquirido. Não vai perder, não precisa se preocupar, né? Isso. Não se preocupa. Exatamente. Se ele já recebe a aposentadoria e já recebe a pensão, ninguém pode mexer. E uma outra situação também, se ele não recebe ainda a aposentadoria, mas já tem todos os requisitos para pedir, só não pediu, também é direito adquirido. Com esta situação, ninguém pode mexer. Não há nenhum favor do governo nisso. Isso é impossível de se mexer porque está cristalizado o direito adquirido. Perfeito. Agora, sobre as aposentadorias especiais, né? Essas situações aí, pessoas que trabalham em contato com agentes nocivos, tem a pergunta do Paulo, que é a seguinte: ele é funcionário público municipal, com previdência própria do município. Como ele recebe adicional de insalubridade, ele continua a ter direito à aposentadoria especial com 25 anos de serviço? Ele tem 42 anos e 20 de contribuição. Então, a aposentadoria especial, ela também sofreu algumas modificações pelo projeto. Lembrando que o projeto precisa ser aprovado, não é um projeto por enquanto só. Mas uma das mudanças não atinge o caso desse internauta, mas foi uma mudança drástica, que é retirar o risco, a atividade de risco, a periculosidade, digamos assim, mas não a insalubridade, que é o caso do internauta. Então, a insalubridade, ela continua a permitir uma redução. Agora, tem mudança também. Por quê? Porque o projeto deixa claro, tanto para servidor público, que é o caso deste internauta, quanto para o segurado do INSS, que a redução vai ser disciplinada numa lei complementar e esta redução não pode ser menor do que 10 anos, maior do que 10 anos na idade, ou seja, de 65, no máximo vai ter que ter pelo menos 55 anos e no máximo a redução vai ser de 5 anos quanto ao tempo de contribuição. Então, se de 25, que é o mínimo pelo projeto, ele vai ter que ter pelo menos 20 anos. Isso, no caso dele, possivelmente vai ser atingido, mas a idade vai pegar no caso desse internauta. Entendi. Nesse caso de agentes nocivos, né? Que tem essa diferença entre insalubridade e periculosidade, né? Exatamente. É que, na verdade, a Constituição, para direito do trabalho se usam essas expressões. Para direito previdenciário é quase a mesma coisa, mas as expressões mudam. O que a Constituição atual diz que é atividades prejudiciais à saúde, seria insalubridade, ou
a integridade física do trabalhador, seria a periculosidade. Por exemplo, se você trabalha com explosivo, quer dizer, ele não tem um prejuízo toda hora, mas se explodir é mais arriscado do que um trabalhador comum, como eu, como você. Então, essa periculosidade sai, ela passa a não dar mais direito à aposentadoria especial, só a insalubridade e mais. Tem uma expressãozinha no projeto que diz somente o efetivo prejuízo à saúde. Possivelmente a lei que vai disciplinar isso vai ser muito rigorosa em exigir que o sujeito de fato tenha tido prejuízo à saúde. Onde vai bater isso? Se o sujeito tem um equipamento de proteção individual, um equipamento de proteção coletiva, possivelmente vai ter uma discussão para dizer, olha, ele não teve prejuízo à saúde, o equipamento protegeu, então ele não tem direito a contar esse tempo. É aí que vai bater a questão. Então, na prática, isso vai reduzir bastante a lista de profissões que estão enquadradas na aposentadoria especial. Seguramente. E, inclusive, a Constituição proíbe, já a lei faz isso há muito tempo, desde 1995 para cá, que se faça o enquadramento na atividade especial, insalubridade ou periculosidade, como ainda vale hoje, pela categoria. Não. Hoje em dia, já é assim desde 1995, é preciso comprovar que a atividade está exposta a um determinado agente agressivo. Eu trabalho, por exemplo, sujeito a amianto, a radiação, eu tenho que comprovar isso com laudos que a própria empresa fornece, né? O que dá um problema danado, porque a empresa vai fornecer isso para o sujeito. Se ela não pagou adicional de insalubridade, periculosidade, ela não vai fornecer, porque vai dar munição para o sujeito entrar com ação contra a própria empresa. Então já é uma discussão bastante grande, mas que tende a ficar mais restrita se aprovado esse projeto. Perfeito. Agora, Daniel, o pessoal quer saber sobre os políticos. O Adolfo mandou uma pergunta aqui. Os políticos vão ser afetados por essa reforma? Na verdade, o projeto prevê uma hipótese que não tinha, no artigo 40, parágrafo 13 da Constituição, que é a de dizer que os políticos, aqueles detentores de mandato eletivo, eles não podem se vincular aos regimes próprios, que são típicos dos servidores, como que é entender, o que é correto, que o servidor é aquele que presta concurso, é o servidor profissional, não é o político que exerce um mandato que na República é eletivo. Então, pelo que está no projeto, eles têm que ter um regime à parte. Cada estado vai disciplinar o seu, cada município vai disciplinar o seu. Então, se eles foram atingidos, de certa forma foram, mas ainda a gente tem que pagar para ver como é que isso vai acontecer, porque depende da regulamentação de cada estado, de cada município, como isso vai ser feito. Perfeito. E mexer com o político é muito difícil, porque são eles que aprovam as leis, eles que mandam os projetos, né? Então isso sempre há uma dificuldade em se tocar nesse tipo de trabalhador. Certo. Por falar nisso, teve gente que ficou de fora dessa reforma, né? Quem foi? Sim. Pois é, ficaram de fora os militares, né? E, de fato, os militares têm bastante situações especiais que devem ser respeitadas. Mas ficar completamente de fora de uma reforma que é feita toda em nome de um ajuste fiscal para economizar, sendo que os militares, se for considerado o déficit específico dos servidores federais, por exemplo, 1/3 vem dos militares. Então, se o contexto é esse, fazer reforma para economizar dinheiro, é incompreensível como é que os militares ficaram de fora, não aumentaram um pouquinho o seu tempo, etc. O governo não assume que não mexeu. Ele diz assim, não, os militares não precisam ser alteradas as regras da Constituição. A gente encaminha um projeto de lei daqui a pouco, mas esse daqui a pouco nós precisamos ver como é que vai ser feito. Até fazendo um adendo, porque ontem à noite o governo retificou o projeto, propondo aí que os militares possam acumular a pensão mais a aposentadoria, que é justamente o que está sendo tirado da população civil. Né? Exatamente. Então vamos ver se isso vai passar, né? Pois é, e mal chegou o projeto, né? Você vê, o governo ficou pelo menos 6 meses discutindo esse projeto. O governo já atual, né, do presidente Michel Temer, ficou discutindo esse projeto várias vezes, disse que ia mandar antes da eleição, depois do segundo turno, etc. De repente soltou de uma hora para outra e chama a atenção que já houve essa troca. E mesmo assim o deputado que foi designado relator do projeto lá na Câmara disse, não, o parecer está pronto, vai ser aprovado. Mas será que ele já leu? Ele leu o novo, ele leu o antigo? Quer dizer, dá a entender, esse é o ponto que eu gostaria de fixar, dá a entender que vai ser apressada a tramitação disso, porque o governo tem pressa para sinalizar para o mercado financeiro que lá na frente, no médio, no longo prazo, vai diminuir o déficit. Então, esse é um caminho ruim. Por que é ruim? Porque corta a discussão. E sem a discussão dos interessados, na democracia isso é muito ruim, porque você está lidando com o interesse concreto das pessoas. É só ver as perguntas que chegam aqui para a gente.
tem-se a impressão de que não se vai discutir tanto quanto se imagina, quanto se previa, né? O próprio governo ficou 6 meses com uma equipe técnica de alta qualidade trabalhando com isso esse tempo todo, e agora vai querer discutir, já é para contar a sessão de quinta, de sexta, no recesso. Calma lá, vamos discutir tudo isso, porque isso é muito importante, atinge a vida de todo mundo, de professores, de servidores, de trabalhadores da iniciativa privada, de rurais que foram extremamente atingidos com essa reforma e que constituem um contingente muito importante da população brasileira. O benefício de assistência social, pessoas que não podem trabalhar porque são idosas, ou então porque têm deficiência, essas pessoas também foram atingidas pela reforma. Então tudo isso precisa ser discutido com a sociedade para que se encontre algo palatável. Por quê? Porque é preciso fazer reformas. Ninguém nega que haja necessidade de ajuste, porque a população brasileira, esse é um dado da realidade, Thaís, ela envelhece num ritmo acelerado. Então daqui a 20, 30 anos vai ser catastrófico se a gente não fizer nada. Não é catastrófico hoje, não existe essa urgência hoje, mas daqui a pouco vai acontecer. Então é um momento muito oportuno para a gente fazer isso. Agora, fazer assodadamente, sem se pensar, por exemplo, essa regra de transição, quem tem menos de 50 anos, independentemente das contribuições, ele já cai na regra nova. Como assim? Se a gente pegar, me permita dar um exemplo, uma mulher com 29 anos de contribuição, falta um ano pela regra atual para ela se aposentar, ela começou com 15 anos, tem 44 de idade, abaixo dos 45, ela cai na regra nova. Ao invés de ela trabalhar um ano a mais que a regra atual, ela vai trabalhar 21 anos a mais. Isso não é razoável, colocar uma regra estanque sem levar em consideração outros fatores, como o tempo de contribuição, não só a idade. Então, é preciso haver discussão. Espera-se que isso seja feito no Legislativo, mas precisa dar tempo para isso, né? Se for cortar as discussões, vai ser muito ruim, seguramente. Muito bem, vamos acompanhar, né? Ver como vai ser encaminhado isso aí. É assim que fala o seu nome? Espero que eu tenha dito certo. Ele quer saber, pelas novas regras, há um aumento de contribuição de 35 para 49 anos, é isso mesmo? Dá para esclarecer um pouquinho? Vamos lá, para o mal liberte, né? Na verdade, não existe um aumento do tempo de contribuição de 35 para 49. O que existe é o seguinte, a regra de cálculo do benefício, ela é modificada pelo que está aqui. Ela é feita da seguinte forma, 51% da média é a parcela básica quando o sujeito tem direito de se aposentar. E a partir daí se acrescenta um ponto percentual a cada ano que ele comprovou que trabalhou. Então, 51, para ele formar o benefício integral de 100% da média, ele precisa de 49 anos. É por isso que está se falando que agora a idade precisa de 49 anos, não de idade, mas de tempo de contribuição. Não é um requisito mínimo. O mínimo, pelo que está no projeto, é 25 anos de contribuição. Mas vamos pegar o mínimo. Nesse critério de cálculo do projeto, alguém que se aposente com 25 anos só de contribuição vai ter 51 de parcela básica, mais 25, porque é um ponto percentual a cada ano de trabalho. Então ele vai ter 76% da média. Então se a média dele de contribuições deu R$1.000, ele vai levar, não R$1.000 de benefício, vai levar 760. Se for abaixo do salário mínimo, paga o valor do salário mínimo. Então, veja, não é que há um mínimo de trabalho de 49 anos, mas para se atingir o benefício integral, 100% da média, ele vai precisar ter 49 anos, que é muito, de fato. Daniel, na prática isso significa, como se houvesse um desconto do benefício da pessoa, né? Exatamente. Se ela estivesse contribuindo aí com um percentual, né? Só que, na verdade, vai se traduzir em redução de gasto, né, para a Previdência, não em aumento de receita, né? Exatamente. É como se... E aí é que a gente não entende. Mas por que 51? Qual é a lógica? A meta é fazer... Quando se bola alguma coisa desse tipo, então você tem uma meta para o benefício cheio, que é fazer o sujeito trabalhar 49 anos. É isso que o governo quer. Ele vai pedir que as pessoas trabalhem 49 anos para ter direito a uma aposentadoria. Não uma aposentadoria de 30, 40 mil, não. Nós estamos falando de uma aposentadoria que é 100% da média dele. Se o sujeito contribuiu com um salário mínimo, para ele ter um salário mínimo, ele precisa ter esse tempo. Quer dizer, no salário mínimo, como não pode pagar menos, se der menos a média vai dar, aí ele recebe o mínimo. Mas para quem ganha R$2.000, por exemplo, para ele ter acesso aos R$2.000 de média, quer dizer, nós estamos falando de alguém que contribuiu sobre R$2.000 a vida toda. Essa pessoa, ela vai precisar trabalhar 49 anos. É muito cruel esse tipo de cálculo. E de onde é que se tirou esse parâmetro? Esse tipo de discussão é que precisa ser feita. E na prática também, para a maior parte das pessoas, vai ser praticamente impossível, né, chegar a esses 49 anos, ou ela vai estar muito idosa, né, se ela quiser esperar mesmo esses 49 anos. Pois vai ser muito difícil, até porque as pessoas vão ter que começar a trabalhar muito cedo,
imaginamos alguém que com 16 anos, que é a idade mínima de trabalho hoje em dia, ela trabalhe mais 49 anos, ela vai se aposentar com 65. Talvez seja esse o cálculo do governo. Mas você está estimulando que a pessoa comece cada vez mais cedo a entrar no mercado de trabalho. E ela vai ocupar um posto de alguém que, se ela pudesse retardar isso, entrar no mercado com 20 anos, o desemprego seria menor também. Então tem várias variáveis que entram nessa discussão. Não é tão simples. E, sobretudo, Thaís, para as pessoas que ganham menos. Porque o pobre trabalha desde criança. Pode não ter registro disso. Mas no campo, o sujeito com 8 anos, 10 anos, não estou dizendo que está certo, mas é da realidade do brasileiro. Mas na informalidade, né, geralmente? Ainda tem mais isso, ele fica na informalidade. Não é todo o período de trabalho que ele vai ter como comprovar. Porque às vezes ele trabalha 49, 50 ou até mais anos, mas não tem a contribuição. O sujeito chega, uma empregada doméstica, não, põe por fora, vou te pagar por fora. Quer dizer, esse tipo de situação vai ser muito difícil do sujeito comprovar o tempo na Previdência. Tá certo. Bom, a gente está recebendo bastante perguntas aqui. Tem agora sobre os deficientes físicos, né? O Joacir, ele é deficiente físico desde criança e é funcionário público. Ele tem 43 anos de idade e 26 de carteira assinada. Ele quer saber se as regras para aposentadoria, no caso dele, mudam. A pessoa com deficiência existe, não estou falando do projeto que foi enviado na segunda-feira. A regra atual, existe uma lei razoavelmente recente, uma lei complementar que cuidou do assunto, mas para o regime geral, não para o servidor público. O que acontece? Os servidores públicos têm entrado com uma ação judicial, que se chama mandado de injunção. Como falta a regra para eles, só tem para o servidor, para o segurado do INSS, para aplicar essas regras. Essas regras são mais favoráveis. Então existe uma aposentadoria tanto por idade reduzida para a pessoa com deficiência, como também por tempo de contribuição reduzido para a pessoa com deficiência. E aí varia conforme o grau de deficiência. Quanto maior o grau de deficiência, maior é a redução. Então, para um homem, o normal hoje é se aposentar com 35 anos de contribuição. Se ele tem uma deficiência grave, ele vai cair para 25 anos. Se ele tem uma deficiência média, aí cai lá um pouco menos, cai para 29 anos e assim por diante. Então, para o servidor público, hoje, vale essa lei? A rigor não vale, mas o Poder Judiciário tem dado decisões dizendo, olha, enquanto o Poder Público não manda a lei dos servidores, aplica-se esse critério. Tem que entrar com ação para fazer isso. Correto. Sobre duas previdências, né? O César, ele quer saber como fica a situação de quem contribui com duas previdências de regime próprio. Se tiver que aposentar só por uma, essa pessoa será ressarcida pelos anos de contribuição? O projeto prevê, tanto para o INSS quanto para os servidores, a inacumulabilidade, quer dizer, não pode acumular, receber os dois benefícios em 3 situações. 2 aposentadorias, uma aposentadoria com pensão por morte, que foi a situação que nós comentamos no começo do programa, e 2 pensões por mortes deixadas pelo marido ou pelo companheiro. Para aposentadorias, não vai ser possível receber 2, mas já existe uma exceção hoje, e o projeto preserva, que é nos casos em que há uma acumulação de cargos prevista na Constituição, porque o servidor público, em alguns cargos, por exemplo, médico, ele trabalha num hospital do estado e no outro do município, professor, ou ele tem uma atividade e além disso ele é professor, ele pode ter 2 atividades públicas. Neste caso, quando é regular a acumulação de trabalho, é também regular a acumulação de aposentadoria. Então, seguramente deve ser o caso dele, isso está preservado. Tá certo. Bom, o nosso tempo foi encerrado aqui, infelizmente, né? A gente tem que chegar ao fim. Então, eu quero agradecer a presença do Daniel. Obrigada por estar aqui e responder as perguntas dos internautas. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande poder conversar com você e com seus internautas. E é isso aí. Se você quiser continuar acompanhando essa história, a nossa cobertura segue aí no canal de Economia do G1. Obrigada por ter participado, enviado a sua pergunta e acompanha lá para saber mais, porque esse tema é muito complexo, né? Tem muitas questões. Então é isso. Obrigada e até a próxima.